Olá pessoal, estamos aqui novamente. Vou repetir um vídeo que já tem no nosso canal, mas eu achei de extrema importância trazer ele novamente, que é o zíper invisível. Vou ensinar a importância do finalzinho, para não ficar com a diferença, para não dar um defeito no fim e o seu cliente ficar insatisfeito. E não esquece de se inscrever, dar aquele joinha e ativar o sininho, né, para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Vamos lá? Então, gente, eu achei de extrema importância trazer esse conserto para vocês. Esse zíper, ele já veio de outra costureira. Eu já fiz um vídeo no canal ensinando como prender o zíper invisível. Mas olha só, esse ficou com essa diferença aqui na altura. Dá pra você ver, né, que ele tem uma diferença aqui no tamanho. Deixa eu clarear aqui mais um pouco pra vocês. Então, ele ficou aqui com essa diferença de altura. Dá pra vocês verem aí, ó, que um lado tá bem mais alto que o outro. E acontece o seguinte, a pessoa quando prendeu esse zíper, na hora de fazer o ajuste para deixar o cós na medida da cintura da cliente, ela apertou demais aqui pelo meio. O ideal seria que ela deixasse, ó, se eu fechar esse zíper aqui, você vê como ele fica diferente, né? Aqui no bumbum tem até uma curva, ó, uma saliência. Quando ela veste, fica muito descido, assim. Como se tivesse apertado muito, assim. Como se tivesse, não, foi muito apertado aqui. Quando poderia deixar essa parte daqui um pouco mais reta e entrar a quantidade para deixar a medida da cintura aqui dos lados, porque não daria esse defeito. Então, eu vou desmanchar esse zíper até aqui, mais ou menos, deixando eles uns 3 dedinhos presos. Eu até comecei a soltar aqui. O que acontece, gente? A pessoa que prendeu esse zíper deixou os dentes do zíper entrando, deixou pra dentro, né? O finalzinho aqui de plástico, que é o arrematezinho, pra a cabeça não sair, deixou ela pra dentro. Então, vou ensinar a prender de uma forma que ele fique da mesma altura e não dê esse defeito. A cliente ficou insatisfeita com 3 coisas. A primeira foi a diferença aqui de altura, certo? A segunda foi esse curvadinho que ficou aqui. Parece besteira, tem gente que é muito metódico e gosta das coisas muito certinhas. Então, ela trouxe o zíper para me ajeitar. Ela não gostou dessa curvinha que faz, ela quer bem retinho. Não gostou da altura e não gostou essa questão de ter entrado tanto, que acabou fazendo essa ponta, essa curvinha aqui, né? Quando ela veste, faz uma entrada assim. Então, vou desmanchar esse zíper. Eu não vou desmanchar todo, eu vou deixar ele preso um pedacinho. Porque eu não preciso mexer no finalzinho, eu só preciso mexer daqui pra cima. Então, você veja, a pessoa deu uma cortada aqui no tecido, deixou mais no cós. Mas vamos terminar logo de desmanchar o zíper para depois rever isso. Vou desmanchar esse lado aqui também. Já estava cortado, ó, não fui eu que cortei esse zíper, não fui eu que estraguei esse final. Deve ter sido por isso que lá entrou o arremate, porque acabou estragando aqui. Ó, tá vendo que ele tá danificado aqui? Uhum. Será que seria ideal trocar? Uhum. Então, gente, como esse zíper tá danificado aqui, onde tem um arrematezinho, que eu acho que já foi a pessoa que prendeu, deve ter sido por isso que ela entrou tanto, eu vou trocar o zíper todo. Vou precisar desmanchar ele todo. Então, ranquei aqui o zíper. Eu vou pegar outro, novo, e vou passar ferro aqui para desamassar as marcações que ele já tem. E para facilitar o meu trabalho também, porque eu gosto sempre de consertar a roupa passando ferro. Então, gente, o que é que acontece? Eu ranquei o zíper e tem uma diferença aqui no cós que eu vou tirar. Não vejo necessidade de manter essa diferença. Se eu não tenho aqui o tecido pra, tipo, folgar se eu tiver necessidade. Então, eu vou usar aqui o auxíliozinho do meu estilete mesmo. Passando uma retinha assim. E vou cortar.
tirando essa sobra. Desta forma. Gente, olha só. Ao desmanchar, eu percebi que a pessoa usou uma intertela, que ela é tipo um papel. Olha, quando essa intertela você molha, ela rasga assim, como um papel. Tá vendo? É muito melhor que você use aquela intertela de malha, que é a que a gente sempre mostra nos vídeos. Ela é muito mais interessante. Essa intertela, quando você lavar a roupa, ela vai esfarelar, como um papel. Como aqui mesmo, ó. Tá vendo que ela tá toda se esfarelando? Além dela deixar o tecido muito grosso, perder a delicadeza, ela ainda esfarela como papel. Isso foi só uma dica. Então, eu cortei aqui deixando retinho, certo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou fazer aqui da mesma forma. Vou usar minha laminazinha, deixando aqui retozinho para eu saber até onde eu preciso cortar. Gente, seria ideal overlocar aqui. Mas como ela já não era overlocada, eu vou deixar assim, sem overlock mesmo. Vamos lá começar a prender o nosso zíper. Aqui nesse finalzinho, eu vou passar uma costura, prendendo, fechando de volta. Eu só vou completar aqui. Deixando os dois juntos, unidos. Olha só. Passar outra retinha aqui. Da mesma forma, eu vou fazer desse lado. E agora vamos começar a alinhavar o zíper. Eu começo sempre alinhavando um lado primeiro. Olha só, gente. É de extrema importância que vocês prestem atenção nesse início. O que é que acontece? Esse plásticozinho, que é um quadradinho, ó, tá vendo? Ele é bem quadradinho. Eu encosto ele. Eu vou até tirar esse pedacinho que ele passa. Esses dois dentinhos que ele passa aqui depois do arremate. Então, gente, aí esse quadradinho aqui, você vai deixar ele bem encostado aqui no seu press-ponto. Tá vendo aqui que onde ele começa, eu deixo ele bem encostadinho.
Eu vou alinhavar esse lado normal, sem me preocupar com a altura do cós. E eu deixo aqui os dentes do zíper bem próximo da costura, tá vendo só? Esse lado, né, que eu vou começar a prender agora. Então, eu deixo os dentes bem próximo da costura e começo arrematando aqui no fim com um nó, para que fique bem fixo e na hora de prender ele não fuja. Aqui, gente, onde tem o encontro da costura, você dá um arremate. E continua prendendo o resto. Se vocês observarem, aqui tem uma marca de onde ele era preso antes. Eu deixei ele mais retinho, para não dar aquele defeito que fica curvado. Aqui no finalzinho também você dá um arremate. E agora vamos prender o outro lado. Você vai fechar o seu zíper. Deixa eu botar pra cá pra facilitar, pra ficar mais visível. Você vai fechar o seu zíper. Você vai marcar aqui com alfinete. Tem gente que gosta de cortar, eu não gosto de cortar. Eu gosto de marcar com alfinete a altura que fica bem retozinho com o outro lado, certo? E aqui o final, aquele segredo que eu já falei, eu deixo o zíper fechado. Essa reta aqui da costura, eu deixo bem alinhado com essa reta aqui do zíper, da abertura do zíper. Deixo bem alinhado assim, ó. Ele tá preso só de um lado e eu vou alinhar ele aqui, ó. Nesse caso aqui, tá dobrando o tecido. Eu estico abrindo, ó. E alinho ele e prendo o lado de cá com alfinete. E aí, eu vou abrir o zíper aqui um pouco também. Não todo, só um pedaço. Vou igualar ele aqui no meu cós. Olha só. Aqui tá a costura do cós, a emenda do cós. E eu deixo o alfinete, ó, bem reto com ele, tá vendo? Então, aqui eu também boto um alfinete. Prendo ao longo do zíper com alfinete também. E aqui em cima tem que ficar da mesma forma do outro lado. Aonde termina a minha cabecinha aqui, ó. A minha cabecinha tá aqui. Eu tenho que deixar ela bem encostadinha com o press-ponto do cós. Tá vendo? Bem alinhadinho. Bem alinhado. E aqui eu vou dar um arremate. Um nó bem forte, bem fixo, para que na hora de prender não fuja. Aqui eu também dou outro arremate. Essa é a importância de prender um zíper alinhavando, porque quando você prende sem alinhavar, provavelmente isso aqui vai sempre dar errado, sempre vai ficar desigual, sempre lá em cima vai dar uma diferença na altura. Toda a minha vida, independente de experiência, de prática, eu sempre alinhava o zíper. Perco tempo, perco. Mas eu perco um tempo que provavelmente eu não terei que desmanchar e refazer meu trabalho. Perco o tempo só uma vez e ele fica perfeito. Principalmente, gente, em tecido fino. Em tecido fino é que eu alinhava o mesmo. Por isso que meu zíper não volta com esses defeitos. Olha só, agora eu vou desaversar minha saia e vou mostrar pra vocês.
Aqui, quando eu prender, ele vai ficar igual, certo? Aqui, quando eu prender, ele também vai ficar com altura igual, ó. A altura dele vai casar direitinho. E aqui embaixo ele vai também ficar bem direitinho. Não vai ficar com o lado sobrando, não vai ficar com defeito, vai ficar perfeito. Quando eu prender, ele vai ficar bem juntinho, né, dos dentes. E aí vai ficar só uma linhazinha, como se não tivesse zíper aqui. Vou lá prender pra vocês verem. Eu prendo ele empurrando aqui a cabecinha pra baixo. Puxando essa cabeça pra não me atrapalhar na hora de prender esse zíper. Então, gente, eu já botei a minha sapata pra zíper invisível, que ela é de ferro, né? E tem os dois lados que você prende um lado e o outro. Apertei aqui o ponto da máquina, a pressão, porque quando eu boto a sapata de zíper, a linha embaixo fica fofa e o seu zíper não vai prender direito. Então, tem que apertar a pressão pra ficar bem esticadinha a linha. Eu boto num ponto maior, 3,5, 4, porque como o ponto fica apertado, ele tende a diminuir. Aí eu aumento o ponto pra não ficar uns pontinhos muito pequenininhos. Vou encaixar aqui o meu lado esquerdo no lado esquerdo da sapata, ó. Tá vendo? Seguro aqui a linha pra ela não fazer bolo embaixo. Encaixa direitinho. Seguro aqui, ó. Seguro desse lado aqui e seguro aqui pra auxiliar na hora de prender o zíper. É só esse lado que eu faço isso, porque a gente conhece o material de trabalho da gente, né? Então a gente sabe os defeitos que eles têm e tem um costume já. Do outro lado, eu vou encaixar, né, o lado direito na brechinha do lado direito do calcador para prender o zíper também. Chegou no finalzinho, eu dou o retrocesso também. Então, já prendi o meu zíper. Pra ver se ele ficou todo igualzinho, todo perfeitinho, ó. Encontrando a costura, né? Aqui linha ainda da... Olha só, o finalzinho dele tá perfeito, tá vendo? E aqui em cima o encontro também tá perfeito. E o que é que a gente vai fazer agora pra que em cima fique perfeito também? Aqui tem o remate dele, né? Antes do remate eu vou cortar essa parte grosseira, porque fica muito ruim de dar o acabamento com ela. Então eu venho aqui bem no pezinho, antes que chegue na parte do plástico, e tiro esse pedacinho fora. Agora, na hora que eu for dobrar aqui, ó, pra dar o acabamento, embutir esse pedacinho do zíper, vai ficar menos grosseiro. Aí eu vou dobrar o pesponto por cima do zíper. Deixa eu botar um alfinete aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Vou botar um alfinete aqui. Ó, tá vendo? Aí eu vou dobrar esse pesponto em cima do zíper, assim. E agora eu vou utilizar a sapata de um lado só. Tá vendo, gente, como vai ficar? Ó. Deixa eu trocar aqui minha sapata pra prender pra vocês verem.
Olha só, vou dobrar meu press ponto aqui por cima do zíper. Vou dar a reta aqui embaixo da minha sapata. Quando eu desvirar aqui, gente, ó, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ao outro lado. Perfeito, não é? Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Aqui tá o remate, o plásticozinho onde não deixa que o carrinho saia do zíper. E eu vou cortar essa parte grosseira até chegar nele. Esse acabamentozinho aqui, tá vendo? Esse acabamentozinho aqui que fica virado pra dentro, que é bem grossinho, que a gente dobra ele, esse daqui, e a gente dobra ele pra embutir. Eu tiro ele porque ele fica muito grosseiro. Tem de um zíper, eu acho que de outras marcas, que ele não é tão grosseiro assim, então eu não corto. Mas esse que é muito grosseiro, ó, eu vou e corto ele fora. Dobro, tá vendo? Vou pegar aqui o pés ponto, dobrar por cima do zíper novamente e prender embutindo. Então, gente, aqui o zíper já tá todo pronto. Ó o finalzinho como ficou perfeito, sem sobrar pano. Tá vendo? Bem escondidinho. Aqui em cima ficou super encontrando. Perfeito, tá vendo? Ó o lado de dentro. Pronto. Aqui tá o resultado do nosso zíper. Não tem segredo, é só praticar, né? Ficou bem certinho assim. Aqui tá as travazinhas, a gente não tira, tá vendo? Essa partezinha de plástico, onde o zíper não passa, né? Pode subir, descer, que ele não vai. Tá vendo? Um zíper perfeito.